Palavra de Deus para você com oração da manhã. Antes mesmo de nos aproximarmos em oração, é importante parar por um instante e deixar que a palavra de Deus fale primeiro ao nosso coração. A vida é feita de histórias, e muitas vezes não são aquelas cheias de brilho ou conquistas imediatas que mais nos marcam. Pelo contrário, as que realmente nos transformam são aquelas em que pessoas comuns enfrentaram situações impossíveis, tendo apenas a fé como alicerce. Entre os tesouros das Escrituras, há relatos que atravessam gerações como um farol aceso no meio da escuridão. Um deles está no livro de Daniel, que nos mostra fé em meio ao cativeiro e esperança em meio ao desespero. Ali encontramos 3 jovens que se tornaram símbolos de coragem: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Junto com Daniel, eles haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia após a conquista do rei Nabucodonosor. Embora fossem cativos, a mão de Deus estava sobre eles e logo foram escolhidos para servir diante do próprio rei. Tudo parecia caminhar bem, até que chegou o momento em que sua fidelidade ao Senhor seria testada de forma radical. E aqui começa uma lição que até hoje ecoa para todos nós. Quem crê que mesmo em meio às provações Deus continua no controle, declare com fé nos comentários: Glória a Deus! O rei Nabucodonosor, tomado pela vaidade e pelo orgulho, ergueu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todo o povo se curvasse diante dela ao som da música. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente, onde a morte era certa. O medo tomou conta da multidão. Nações inteiras tremiam diante do decreto, mas 3 jovens se destacaram: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles sabiam que seu coração já tinha dono. Não seria um ídolo, nem um rei, nem a ameaça do fogo que os faria trair o Deus do céu. Quando foram levados diante do rei furioso, eles não hesitaram, não gaguejaram, não tentaram encontrar um meio termo, não negociaram sua fé. Olharam para o homem mais poderoso da terra e declararam algo muito maior. Sua confiança estava em um rei acima de todos os reis, o Senhor dos exércitos. Eles disseram em Daniel 3,17: O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Ele nos livrará. Que convicção, que fé inabalável! Se você também crê que Deus é poderoso para livrar e guardar, escreva com fé nos comentários. Amém. Mas a declaração daqueles jovens foi ainda mais profunda. Eles continuaram dizendo em Daniel 3,18: E ainda que ele não nos livre, saiba, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Perceba a grandeza dessa fé. Não era uma confiança condicionada àquilo que Deus poderia fazer, mas uma entrega total, independente do resultado. Eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas mesmo que ele não agisse daquela forma, continuariam firmes, sem se dobrar, sem negar a fé, sem trair o Senhor. Quantas vezes nós só buscamos a Deus pedindo livramento? Dizemos ao Senhor: Eu confiarei se o Senhor me curar, se abrir aquela porta de emprego, se resolver o meu problema. Mas a fé verdadeira vai além do se. Ela declara: Senhor, eu confio em ti mesmo que não aconteça como eu espero. Eu te servirei ainda que o fogo aumente. Isso é fé genuína, fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que olha para o impossível e escolhe continuar firme no Deus que nunca falha. Quem deseja viver essa fé inabalável, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentaremos nossas próprias fornalhas. Para uns, o fogo vem através de uma enfermidade inesperada. Para outros, em dificuldades financeiras, crises familiares, traições, decepções ou batalhas silenciosas na mente, como medo, ansiedade e depressão. Ninguém escolhe passar por esses momentos, mas eles chegam sem aviso. E quando as chamas parecem se levantar contra nós, é fácil pensar que Deus nos abandonou. Porém, a palavra nos ensina que as provações não devem nos surpreender. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,12:
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, o fogo faz parte do caminho da fé. A questão não é se passaremos por ele, mas quando. E acima de tudo, como vamos enfrentá-lo, com medo ou com fé? Ou, os 3 jovens hebreus decidiram enfrentar as chamas confiando no Senhor. E a decisão deles continua ecoando até hoje como exemplo para todos os que creem. Se você está passando pelo fogo, mas ainda confia em Deus, declare nos comentários: Deus é fiel. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor tinha certeza de que seria o fim deles. O fogo havia sido aquecido 7 vezes mais do que o normal, e nada poderia resistir àquele calor mortal. Mas, de repente, algo extraordinário aconteceu. O rei, espantado, perguntou aos seus oficiais: Não foram 3 homens que lançamos amarrados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e eles não sofrem nenhum dano. E o 4º tem a aparência de um filho dos deuses. Daniel 3:24-25. Que revelação poderosa! No momento mais sombrio, quando a esperança parecia perdida, o próprio Deus desceu para caminhar com seus filhos em meio às chamas. O fogo não os consumiu. As cordas que os prendiam foram queimadas, mas nem sequer o cheiro da fumaça ficou em suas roupas. Assim também acontece conosco. O fogo que o inimigo prepara para nos destruir se torna o lugar onde Deus se revela e nos liberta. Se você crê que Jesus caminha contigo até mesmo dentro do fogo, escreva nos comentários: Ele está comigo. O mais impressionante é que a fornalha não destruiu aqueles jovens. Pelo contrário, foi justamente no fogo que a glória de Deus se manifestou de forma inquestionável. O que era para ser vergonha, morte e derrota, transformou-se em testemunho, vitória e livramento. A Bíblia relata que quando eles saíram da fornalha, não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas. Isso mostra que Deus não apenas nos livra, mas nos livra por completo. Ele não permite que a marca da derrota permaneça sobre nós. A única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os amarravam. O inimigo pode até tentar nos prender, mas o fogo de Deus só consome aquilo que não vem dele: prisões, amarras, medos e limitações. Essa é a promessa do Senhor para os seus filhos. Ele pode não impedir a fornalha, mas garante: eu estarei contigo no fogo. Ele pode não impedir a tempestade, mas assegura: eu não te deixarei no meio dela. Quem já experimentou o cuidado de Deus no meio da luta, escreva nos comentários: Deus me sustentou. A verdade é que cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, passa por provas que parecem insuportáveis. Há momentos em que sentimos que não vamos aguentar, que o peso é maior do que nossas forças. Mas é justamente nesses instantes que o Senhor se revela mais perto. Jesus prometeu em Isaías 43:2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa é viva até hoje, e ela se cumpre na vida daqueles que confiam no Senhor. O inimigo pode até cercar, o fogo pode até rugir, mas Deus transforma a prova em testemunho. Ele não nos deixa marcados pela derrota, mas nos levanta com a vitória em suas mãos. O que era cenário de desespero se torna palco de glória, porque o poder de Deus sempre prevalece sobre qualquer circunstância. Se você hoje sente que está no meio da fornalha, lembre-se, não está sozinho. O Filho de Deus caminha contigo, assim como caminhou com os 3 jovens hebreus. Escreva nos comentários com fé: Jesus está comigo na fornalha. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é mais do que um relato antigo. É um convite para vivermos uma fé mais profunda e inabalável. Ela nos lembra que confiar em Deus não significa estar livre de provações, mas ter a certeza de que Ele estará presente em cada uma delas. Aqueles 3 jovens não apenas sobreviveram ao fogo, eles saíram de lá como testemunhas vivas do poder de Deus. O rei Nabucodonosor, que antes exigia a adoração a uma estátua, precisou reconhecer que só o Deus de Israel era digno de glória.
O milagre não apenas salvou aqueles jovens, mas impactou uma nação inteira. Assim é conosco. Quando permanecemos firmes em meio às lutas, não apenas experimentamos o cuidado de Deus, mas também nos tornamos testemunho para outros. Pessoas ao nosso redor verão que o Senhor é maior que o fogo, maior que a enfermidade, maior que as dívidas, maior que qualquer problema. Sua fidelidade nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você crê que sua prova se transformará em testemunho, declare nos comentários: Deus é maior. O Deus que livrou os 3 jovens da fornalha é o mesmo que age em nossa vida hoje. Ele continua sendo o Deus que não abandona, o Deus que permanece, o Deus que está presente até nas situações que parecem impossíveis. Muitas vezes oramos pedindo que Ele nos tire do fogo, mas na maioria das vezes, Ele escolhe entrar conosco no fogo para nos fortalecer e mostrar sua glória. Porque no fim, não é sobre evitar o problema, mas sobre experimentar a presença dele no meio dele. Quando saímos da fornalha, não levamos as marcas da derrota, mas a certeza de que Deus esteve conosco em cada passo. E isso nos dá autoridade para encorajar outras pessoas, dizendo: se Deus me sustentou, Ele também vai te sustentar. Por isso, não desanime se as lutas têm se multiplicado. Talvez este seja o cenário que Deus escolheu para revelar a você que Ele é maior do que qualquer adversidade. Se você crê que não está só e que Jesus luta ao seu lado, escreva nos comentários: eu não estou sozinho. Agora levemos tudo isso para a oração. Pai Celestial, eu te agradeço porque em qualquer lugar que eu esteja, Tu estás presente. Nos momentos de alegria ou nas tempestades da vida, no calor do fogo ou na calmaria da paz, sei que a Tua mão me sustenta. Senhor Jesus, hoje coloco diante de Ti cada batalha silenciosa, cada prova oculta, cada desafio que me assusta. Peço que entre na minha vida de uma forma única, trazendo a Tua paz que excede todo entendimento. Que eu sinta a Tua presença como um abraço acolhedor, lembrando que não estou sozinho, mesmo quando a chama parece intensa. Assim como Tu estiveste com Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor, esteja comigo. Que minha fé seja firme, que meu coração não se dobre diante do medo, e que mesmo se o fogo não passar, eu permaneça fiel, inabalável e cheio de confiança em Ti. Que as provações me purifiquem, me fortaleçam e me transformem, para que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e fidelidade. Pai, protege-me, guia-me e renova-me. Que cada dificuldade sirva para revelar a Tua glória. Que eu saia de cada prova intacto, carregando apenas o testemunho da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu esta oração no coração, digite nos comentários: Amém, Senhor.